de líder do PSC para o deputado Otônio de Paula. Povo brasileiro, o PT agora passou a ter um novo advogado. Mas não é qualquer advogado, é um advogado de peso. É um advogado com assento na Suprema Corte. Sim, o ministro Barroso agora resolveu publicamente advogar para o PT, advogar para Dilma Rousseff. E ele, então, em um artigo, disse que não há dúvida de que Dilma não foi afastada por crime de responsabilidade ou sequer corrupção, mas sim foi afastada por perda de sustentação política. E continua o advogado do PT, Barroso, dizendo: até porque afastá-la por corrupção, depois do que se seguiu, seria uma ironia da história. O que se seguiu depois da roubalheira do PT? O ministro Barroso está comparando a roubalheira do PT a quê? Porque após a roubalheira do PT, nós tivemos ainda um período com Temer e depois agora o período com o presidente Bolsonaro, onde a corrupção estrutural foi apagada da história do governo federal. Agora, enquanto Barroso, ministro do Supremo, se comporta como advogado do PT, ataca Bolsonaro, dizendo que, acusando o presidente Bolsonaro de auxiliar milícias digitais. Ora, como que o ministro do Supremo se presta a advogar para o PT e a ser algoz do presidente da República? Aliás, doutor Barroso e o PT estão bem alinhados. Sim, porque Lula voltou a defender a regulamentação da mídia, mas focado agora na internet. Interessante que é a mesma coisa que Luiz Barroso prega também. A regulação da mídia. Nós temos que regular a internet. Essas fake news precisam acabar. Na verdade, eles querem calar a voz do povo. Eles querem calar a voz da liberdade de expressão. Porque na grande mídia, eles controlam com dinheiro público. Mas a internet eles não conseguem controlar. E vaza a verdade. É por isso que eles querem controlar. Deputado Eduardo Bolsonaro, eu subi nesta tribuna e fui um crítico à carta à nação assinada por seu pai, o presidente da República. E por que fui contra? Eu fui contra por entender que o presidente foi mal aconselhado. Querem fazer uma carta? Faça uma carta não unilateral, porque só o presidente precisa se humilhar com uma carta. Querem pacificação? Por que os três poderes não se reúnem e pregam a pacificação? Depois dessa carta do presidente, dessa postura humilde do presidente, o que mudou? Nada. Nós temos uma Suprema Corte partidária que ataca o presidente, se alia aos seus adversários e na cara de pau, defendem aquele que foi o maior larápio, o maior corrupto da história da República. Será por quê? Porque talvez Bolsonaro fez o que não se podia fazer nesse país: fechar a torneira da corrupção. Para uma declaração feita pelo cérebro do PT, pelo cabeça pensante do Partido dos Trabalhadores, José Disseu. Ele disse em uma de suas entrevistas, abre aspas, queremos ganhar as eleições e criar uma base para um projeto socialista.
A presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, disse que dessa vez o ex-presidente Lula não fará nenhuma carta ao cidadão, nenhuma carta à nação. Está muito claro, na verdade, com muita clareza, isso nós não podemos negar, Lula está dizendo como será o seu futuro governo, que na verdade nunca haverá, querendo o bondoso Deus. Regulação da imprensa, chamar padres e pastores para uma conversa muito séria. Tudo aquilo que se levanta contra o conservadorismo está na pauta do PT, está na pauta de Lula, como liberação de aborto, como discussão de drogas, etc, etc e etc. Bem, por que eu subo a esta tribuna e faço um alerta? Porque apesar de todos conhecerem Lula e o PT, e conhecerem a quadrilha que se armou nesse país ao longo de 14 anos, e que ainda vivemos o caos de toda esta roubalheira, é necessário sempre alertar. Alertar de que a crise econômica mundial que nós estamos vivendo, e estamos vivendo também aqui no Brasil, não pode de maneira nenhuma negar um fato de que, com o governo Bolsonaro, a corrupção estrutural que havia no governo do PT e no governo Lula acabou. Agora, por que eles querem Lula de volta? Por que STF, por que imprensa, por que artistas querem Lula de volta? Querem Lula de volta para terem de volta o que não tem mais no governo Bolsonaro. Minha gente, o interesse é financeiro. O dinheiro da corrupção, dessa torneira, foi fechada. E eles precisam se alimentar do quê? Do dinheiro público. É por isso que querem Lula de volta. E é por isso que José Dirceu diz: nós vamos lançar a base do socialismo na América Latina. Você já sabe o que isso significa. É mais dinheiro do povo brasileiro para países que estão alinhados com eles. Obrigada, deputado. Querido amigo General Girão. Deputada Rosângela, parabéns pela presidência dos trabalhos. Eu gostaria de pedir que a atenção de todos, porque alguns pronunciamentos já foram feitos nessa casa, deputada Rosângela, que levaram o mundo político do país a refletir sobre o pronunciamento. Nós temos a segurança garantida na Constituição pelo artigo 53 da inviolabilidade em opiniões, palavras e votos. Palavras ditas nesse plenário precisam ser respeitadas. E hoje eu me dirijo ao evento de ontem. Ao evento de ontem que no dia anterior também recebeu palavras dos presidentes do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal. Quando todos propagaram a liberdade. E ontem o nosso presidente Bolsonaro, nesta casa, falou sobre a importância da liberdade, falou sobre a importância do respeito à Constituição. E o que nós estamos vendo no dia a dia é que alguns magistrados do Supremo Tribunal Federal, alguns togados que se acham semideuses ou até mesmo acima de deuses, estão rotineiramente rasgando as páginas da Constituição Federal. Isto é um absurdo. Vossas Excelências, eu me dirijo aos ministros que usam e abusam desse direito, desse poder que se acham ungidos. Vossas Excelências não estão acima de Deus e não estão acima da Constituição brasileira. Vossas Excelências não foram eleitos pela população. Vossas Excelências foram ungidos para trabalharem, fizeram juramento e devem cumprir sim a Constituição. E, infelizmente, continuam rasgando a Constituição, chegando ao ponto absurdo de uma ministra, como falou aqui o deputado Bibo Nunes, uma das ministras fazer parte de uma reunião política. Que absurdo é esse? E outros também fazem reuniões políticas, às vezes nas noites, nas madrugadas.
E o pior de tudo, senhora presidente, deputada Rosângela, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral fez uso da palavra na abertura dos trabalhos desse ano e acusou, ele fez um pronunciamento acusando o presidente da República, julgando o presidente da República, só faltou dizer qual era a pena a ser aplicada. Então, desde quando, no direito romano, no direito internacional, um juiz, um magistrado opina fora dos autos? Que absurdo é esse, meus senhores, minhas senhoras? Que país é esse que nós temos nesse nosso Brasil, com essa situação de desrespeito cometida pelos ministros do Supremo Tribunal Federal? Não todos, mas aqueles que estão cometendo o desrespeito sabem muito bem. Então, nos preocupa isso daí. Eu estou fazendo esse pronunciamento, eu sei que vai ter repercussão, mas eu estou pouco me lixando. Eu quero mais é que a democracia brasileira seja fortalecida, porque estamos cansados de sermos chamados de um país de brincadeira, um país que a lei vai pegar ou não vai pegar. Não é possível que nós continuemos com a situação desse jeito. É um desafio, sim. Eu fiquei muito triste quando depois ouvi algumas palavras aqui, depois do presidente falar. Outros falaram também sobre liberdade, sobre democracia, sobre respeito à Constituição. É muito papo, nós queremos é a prática. O Brasil exige isso. Essa é a casa da política. Aqui as discussões políticas precisam acontecer. Esse é o meu desabafo e o Brasil merece sim muito mais do que esses pequenos representantes do Poder Judiciário que estão se imbuindo de serem os grandes mentores de uma democracia. Lamentável isso daí. Senhora presidente, muito obrigado. Gostaria de pedir que as nossas palavras tivessem eco nessa casa, principalmente na Voz do Brasil. O brasileiro do interior vai ouvir isso daí na rádio. Muito obrigado. Obrigada, deputado General Gerão.